Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a nossa resenha. Hoje vamos falar um pouquinho sobre este livro, a psicanálise, a psicanálise dos contos de fadas, tá? Vou colocar assim de cabeça para baixo. A psicanálise dos contos de fadas, de Bruno Bettelheim, tá? Como sempre, eu sempre estou falando para vocês que a leitura, ela ainda sempre será a única fonte de conhecimento. E conhecimento aqui, eu digo em seu sentido mais concreto, em seu sentido mais persistente, porque hoje nós estamos vivendo aí uma série de informação, tá? Uma série de sites, de alguns livros também, que dizem ser informativo e é mandado goela abaixo para muitas pessoas. Só que em um discurso, em uma análise de livro, o Brasil ainda está muito atrasado. Para vocês terem a ideia, o Brasil ficou, na vez que eu olhei, 16ª posição dos países da América Latina que menos lê. Ou seja, no Brasil ninguém lê. Diz que nessa pesquisa aponta que para aqueles que leem, quando leem, é um livro por ano. O ano tem 12 meses. Se uma pessoa lê 2 livros por mês, terão aí 24, tá? O ano é grande, a gente pode ler muito mais. Imagine um livro por ano, praticamente esse indivíduo não lê. Bom, mas dito isso, vamos a este livro, A Psicanálise nos Contos de Fadas. É sabido de todos nós que de algum tempo para cá, especificamente a partir de 2000, essa data para cá, começou-se em alguns segmentos religiosos, sobretudo algumas igrejas, mas cujos seus membros estudam pouco, desenvolveram, alguns pastores também equivocadamente, desenvolveram uma certa ideia de que os contos de fadas traria aí umas mensagens, uma mensagem, digamos assim, diabólica, umas mensagens subliminares. Daí, os contos de fadas, ele foi caindo em desuso, como se as músicas não trouxessem, como se alguns filmes não trouxessem. Aí você tem cristãos falando contra os contos de fadas, contra os desenhos, de alguns desenhos, contra alguns livros de contos de fadas, mas eles assistem filmes extremamente violentos, filmes com conteúdos de terror, conteúdo pornográfico. Isso sim faz mal, mas o conto de fada não. O verdadeiro sentido do conto de fada é trazer uma problemática da existência. Haja visto que as crianças, quando começam a iniciar aí os seus processos de vida entre 5, 6 anos, começa a ter já uma visão do que é uma briga entre coleguinhas, do que é um conflito, o que é uma separação. Essas crianças, por sua vez, elas não estão preparadas para adentrarem nesse universo de separação de pais, da morte de um ente querido, tá? E esses conflitos começam a surgir nesta criança e eles não sabem como lidar com esses conflitos. Pensando nisso, os contos de fadas, eles irão surgir, os verdadeiros contos de fadas, eles irão surgir aí com essa ideia de trazer para as crianças um diálogo sobre a vida, melhor dizendo. Mas aí essa ruptura, além de alguns religiosos começarem a pregar contra os desenhos de contos de fadas, também surgiu a Hollywood. Hollywood vai se apropriar desses contos de fadas e vai trazer um conto diferente. Por exemplo, a maioria dos contos que são produzidos, dos filmes que são produzidos por Hollywood, tem aí no seu bojo o trabalhar do ego, o prazer desenfreado, a conquista sem esforço. Por exemplo, você pega Shrek mesmo, não há uma conquista, não há a ideia de jornada do herói. Por exemplo, quando a gente pega Don Quixote, o conto do Don Quixote, você vê que ele perpassa aí por diversos
diversos períodos da sua vida. Quando você pega um filme de super-herói, ele passa aí por caverna, luta com dragões, ou seja, esses dragões representam as lutas da vida, as lutas diárias da vida, até para que esse indivíduo alcance, ou seja, isso chama-se a jornada do herói, até ele chegar à sua vitória, até chegar à sua princesa. Por exemplo, se tomamos como base o conto de Rapunzel, o que acontece? Existe um caminho, e este caminho é a trança de Rapunzel, para que este príncipe, este herói, subam, mata o dragão, até para conseguir a sua amada. Então você tem hoje adolescentes conquistando as namoradas, tendo relações sexuais fora do tempo, sem ter a luta para conquistar. Qual que era a luta? Digamos que o dragão seja ele estudar, trabalhar, encarar os pais daquela menina, para perguntar se realmente eles permitem que elas namorem. Então isso são a luta, tá? A jornada do herói para conquistar a sua vitória. No entanto, hoje a gente não vê essa briga pela essa jornada, tá? O conto de A Bela Adormecida, por exemplo, conta-se a história de que a Bela Adormecida faz aniversário, 16 para 15 anos, e aí, sabendo-se que um adolescente, quando entra nessa idade, já quer namorar, já quer conhecer um pouco o mundo, vem 7 madrinhas ou 7 fadas, essas 7 fadas simbolizando aí os 7 pecados capitais, tá? Simbolizando as 7 aflições da vida: morte, sofrimento com relacionamento, perca de um pai, da mãe, de um ente querido, a luta por trabalho para manter a família, tá? A luta psicológica que o indivíduo tem e a luta com a sociedade para lidar. Então, e a luta para a própria subsistência espiritual, 7 aflições da vida. E essas aflições da vida também simbolizando os 7 capitais: luxúria, avareza, todos esses simbolizando essas 7 fadas madrinhas representam as 7 capitais, os 7 pecados capitais e as 7 aflições da vida. E cada uma presenteia com um presente, para que esses presentes, uma dá um outro poder, cada um vai dando uma coisa, para que no momento oportuno, esses poderes, uma da inteligência, uma da sapiência, uma da romantismo, cada um vai dando uma coisa, para que no momento oportuno essa adolescente, no caso a Bela Adormecida, ela vinha usar no momento oportuno. Daí chega uma fada madrinha que coloca que ela caia, coloca o espetinho que ela pica nesse espeto e ela cai em grande sono. E quando ela dorme na torre, os matos, eles se fecham, as matas se fecham, e ela fica lá, e ninguém pode entrar nesse castelo para salvá-la. Somente o príncipe amado, o verdadeiro amor dela. Quando esse verdadeiro amor se aproxima, a própria mata começa a se abrir, de modo que ele tem acesso a ela, dá um beijo e ela se recupera. Ou seja, no momento de 18 anos, no momento certo, com a pessoa certa, e aí eles são felizes para sempre, beleza? Outra coisa interessante nos contos é quando começa Era Uma Vez. Era uma vez está simbolizando aí tempo contínuo, ou seja, pode-se acontecer com todos, com qualquer um, tá? Então sempre era uma vez, em um reino tão distante, em uma cidade tão distante. Sempre não especifica onde, mas sim era uma vez, da ideia de que sempre isto, uma vez, vai acontecer na vida de alguma criança, na vida de alguém, tá? Então essa é a ideia básica dos contos de fadas. Vamos pegar também o conto de fadas dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos, na verdade, trabalham aí o ego, o superego. Por exemplo, os 3 porquinhos, o irmão mais velho, o mais inteligente, o mais sapiente, tem o do meio e tem o terceiro irmão, o 3 porquinhos. Cada um constrói uma casa sob o prazer, ou seja, o prazer em detrimento da verdade, a vida de regalia, de prazer em detrimento da preparação para os perigos da vida. Então aí o primeiro porquinho constrói uma casa de palha. E essa casa de palha, ela vem sucumbir, porque ele pensa que vai viver lá, ficar dançando na casa de palha, e ele esquece do futuro que pode acontecer. E esse lobo simboliza a parte perversa do ser humano. A gente sai na rua e não sabe com quem vai se encontrar. Muitas adolescentes são abusadas, muitos adolescentes são abusados, são roubadas. As pessoas são roubadas na rua. Então, essa é a parte lobo do ser humano. E se você não se preparar para essa parte lobo, não ensinar seu filho, adolescente, a se preparar para essa parte lobo, para que ele construa a sua casa solidificada. E casa solidificada aqui simboliza
A educação simboliza inteligência, educação dos pais, diálogo com a mãe, diálogo com a família, escutar os pais, escutar a mãe, escutar os irmãos mais velhos. Olha, não diga, quando a mãe, perdão, quando a mãe falar o seguinte, olha, meu filho, não saia, porque aqui pode ter isso. Escutar, então isso você está construindo a sua casa na areia, e isso tem até bíblico que fala isso, sobre a casa na areia, construir sua casa na areia, e aí quando vem vento, a casa destrói, quando constrói em pedregais, quando constrói em pedras fortificadas, essa casa, ela não sucumbe, tá? Então, a base dos 3 porquinhos é essa. E aí o terceiro irmão, ele constrói a casa de tijolo. Um constrói de palha, outro constrói de madeira, cada um ao seu bel prazer. Não está nem aí com o seu futuro. Está vivendo uma vida de bel prazer. E o irmão mais velho, por sua vez, ele constrói a casa de tijolos. Dizendo o seguinte, olha, eu tenho maturidade na vida mais do que você, meu irmão menor, meu porquinho menor. Então, quando o lobo vir, a maldade vir, que ele soprar em nossa casa vai estar solidificada. Então, a casa solidificada simboliza aí os argumentos concretos que a gente tem que passar para os nossos filhos, que a gente precisa passar para os nossos irmãos menores, caçula, tá? Esse é o básico exemplo filosófico dos 3 porquinhos, que a interpretação é totalmente errônea por alguns religiosos que tentam deturpar tudo. O conto da formiga e a cigarra. A formiga e a cigarra é o seguinte, chega no inverno, a formiga trabalha no verão, isso é bíblico, vai ter com a formiga preguiçoso, mais uma vez, vai ter com a formiga preguiçoso que trabalha no verão para que tenha somente no inverno. Ou seja, olha que interessante, a própria escrituras fala sobre isso, que vocês combatem, ou seja, se combatem contra os contos, estão combatendo também contra algumas coisas, contra as escrituras, tá? Porque não há diferença. Então a formiga, ela constrói a sua casa no inverno, ela constrói a sua comida, e a cigarra só fica no verão cantando, cantando no verão, só vivendo o seu prazer. Olha, mais uma vez, o prazer em detrimento da realidade. E aí só quer cantar, dançar, e nada de construir a sua casa, e nada de guardar seu mantimento, gastando dinheiro lá, cantando, fazendo festa das cigarras, enfim. Chega no inverno, ela, tô passando fome, formiga, me dê sua comida. A formiga disse assim, olha, se você cantou em todo inverno, no verão, você deveria agora dançar. Se você cantou em todo o verão, agora no inverno você deveria dançar. Percebeu? Percebe aí? Mais uma lição de moral, ou seja, às vezes a pessoa gasta dinheiro com festa, com mulheres, com álcool, com tudo. Depois chega no inverno, chega no momento da necessidade de um dinheiro em mãos, de ter um mantimento, ela começa a passar necessidade de pedir, começa a cair na mendicância. Então esse conto da abelha, da formiga e da cigarra representa isso. Outro conto bastante interessante é o conto de Hércules. Hércules, o pai de Hércules já era um filho, né? Hércules tem mais 3 irmãos. E aí eles discutindo com o irmão o que fazer com a fortuna e com o poder que o pai o entregou. Ele discutindo com o irmão, ele sai pra rua. Quando ele sai na rua, ele vai andando e pensando o que vai fazer com esse poder, o que vai fazer com a herança que foi deixado para ele. E aí ele vê 2 mulheres. Uma magra, meiga, tá? Com ar de bela, porém não tem tanta atração. A outra mais robusta e sedutora. E aí Hércules, ele olha a sedutora e escolhe ficar com a mais simples, mas que a mais simples vai trazer uma vida para ele, uma vida bela, uma vida de carinho. Essa mais simples não iria passar sensualidade para ele, mas estava passando educação, estava passando amor verdadeiro, amizade sincera. E Hércules, ele se aproxima dessa, mas ele quando ele vê a outra mais sensual, ele vai para a outra, porque a outra favorece a ele prazer imediato, prazer sem você se preparar para isto, tá? Quando fala em prazer sem preparar para isso, a gente pode entender como casamento. O indivíduo que parte atrás de relação sexual sem compromisso, sem um casamento específico, sem estar com alguém ao seu lado, então ele quer ter relações sexuais assim, sem compromisso. O que acontece? Ele escolhe o prazer em detrimento de escolher uma pessoa que vai cuidar dele. E muitos homens que às vezes têm a sua mulher, que não tem muita aparência robusta, só que é uma pessoa linda por dentro, uma pessoa educada, carinhosa, que cuida muito bem dele, que estar com ele nos momentos mais difíceis, ele prefere escolher uma lá da rua, mas com uma aparência, sabe, dita aceita. Então, depois, quando está junto dessa mulher, ele vai sofrer as consequências, tá? Laranja, tem um simples ditado que diz que laranja madura na beira da estrada ou tá bichado ou tá de marimbondo. Então, depois ele vai sofrer consequências, porque essa mulher pode vir com a natureza de outro,
pode ser arrogante, tá? Pode estar com eles no momento da abundância e depois, quando ele estiver em dificuldade, ela pode o deixar. Então tem a consequência. Então Hércules, quando escolhe a mais robusta, ele começa a ter relação com essa mulher, começa a sair. Só que toda vez que ele tem relação com essa mulher o suga, retira o seu poder, retira a sua energia. Por quê? Porque a mulher era totalmente diferente da outra. A outra passava para ele uma paz, energia, ele poupava energia. Nessa, ele perdia energia. Percebeu? Então esse conto quer dizer o quê? Quer dizer que com a mulher que não tem educação, presepeira, que só quer gastar desenfreadamente, você está perdendo energia, você vai se estressar, entendeu? Você pode tomar 1-0 e aí há energia perdida. E isso vale para a mulher, isso vale para o homem também, tá? Para as mulheres que escolhem homem com esse padrão forte, malhadão, cheio de, sabe? Aquela coisa toda, mas depois aí sofre as consequências. Falta de carinho, falta de amor, desleixo, sobretudo quando tem filho, aí não tem um homem que possa rachar com ela ali no cuidar do filho, no cuidar das coisas de casa, enfim. A gente já entende o que está se falando aqui. Então esse conto expressa muito bem isto. Outra coisa, nos contos vem os nomes. Os nomes nunca são nome próprio, com exceção de João e Maria. João e Maria é o único nome próprio. Mas por que João e Maria? Porque João e Maria são nomes populares, nomes simples, pode ser com qualquer um. Por isso que o nome João e Maria. João e Maria, eles são abandonados ele perde o contato com o pai, e aí eles são entregados ao mundo para que ele possa viver, ou seja, a criança precisa ser instruída de que ela